Se você está se preparando ou pretende se preparar para uma entrevista de emprego ou de promoção na área de investimentos de um banco, de uma corretora ou até mesmo de uma cooperativa, fica comigo nesse vídeo, porque nesse vídeo eu vou ensinar o que você precisa saber para impressionar o seu recrutador e conseguir a vaga. Vamos lá, meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação e aqui nesse canal eu ajudo você a ser profissional de mercado financeiro completo, porque aqui nesse canal eu ajudo você com as principais certificações que o mercado financeiro tem, desde CPA 10 até o CFP, mas também eu faço estudos de caso para você sair da superfície, aprender o mercado para valer e trago vídeos como esse que ajudarão você no seu processo seletivo para a área de investimentos. Então, ó, clica aí para você se inscrever no nosso canal, não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui, porque isso vai ajudar na sua carreira. Combinado? Feita a introdução, vamos lá. Aqui na T2, a gente já preparou mais de 90 mil alunos para os exames de certificação. E uma dúvida muito comum que eu recebo é, tá, Thiago, passei na certificação e agora? Como eu estou indo para uma entrevista na área de investimentos, como eu posso me sair bem nessa entrevista? Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui uma apresentação porque eu quero colocar você na mesma página do seu recrutador. O que eu quero dizer com isso é que você não deve ir para a sua entrevista na área de investimentos sem conseguir falar de igual para o seu recrutador. E aí você vai me perguntar, Thiago, como assim falar de igual para igual? Trouxe uma apresentação, depois a gente vai entrar no site de alguns bancos aqui para a gente olhar isso, isso na prática e você aumentar o seu repertório. Olha só, anota isso que eu vou te falar. Não vá para uma entrevista na área de investimentos de um banco, de uma corretora, de uma cooperativa, sem entender o que é alocação estratégica e alocação tática. Não vá. Se você estudou para uma certificação de mercado financeiro, a partir da CEA, a gente fala sobre alocação estratégica e alocação tática. Nas anteriores, não é tratado esse assunto. Mas não importa, tá? Thiago, eu fiz a CEA, mas eu não lembro bem, ou eu não fiz a CEA ainda. Meu amigo, minha amiga, ó, pesquisa, você tá no YouTube, dá uma googada aqui mesmo, coloca lá, alocação estratégica e alocação tática. Aqui no YouTube você vai achar, usa o ChatGPT, usa a criatividade, mas aprenda o que é isso. Claro, eu vou dar para você aqui uma pincelada da alocação estratégica e aí a gente vai ver na prática como você pode falar de igual para igual com o recrutador usando esse conceito. Então, só recapitulando, o que é alocação estratégica? A alocação estratégica é a divisão do portfólio entre diferentes ativos de acordo com os objetivos, prazo, perfil de risco do investidor, visando o longo prazo. Tá? Isso é alocação estratégica de um jeito bastante simples. E eu desenhei algumas coisas aqui para que a gente possa refletir sobre isso, tá bom? E aí depois que você ver o meu desenho aqui, a gente vai lá para o site de dois grandes bancos aqui para a gente ver isso na prática, combinado? Olha só, quando a gente está falando dos investidores, de um modo geral, a gente vai separar esses investidores em três perfis. Claro, existem mais perfis que podem ser explorados, existem visões mais amplas a respeito disso, mas basicamente três perfis. Que perfis são esses? O conservador, o moderado e o arrojado. O que a gente vai desenhar para esse perfil de cliente em alocação estratégica? Ó, fica comigo, você vai ver que isso que eu estou te falando se observa na prática quando a gente entrar no site dos bancos. Então, o recrutador, ele não espera que você, especialista de investimentos, que vai trabalhar na área de investimentos, ele não espera que você sente à mesa dele e diga para ele que, olha, naquele mês você recomenda comprar ações da Petrobras e vender criptomoedas, recomenda comprar NTNB e vender LTN. Não é isso que ele espera. Ele espera encontrar em você uma visão ampla, uma visão que traga uma leitura bastante ampla. E aí a alocação estratégica é perfeita para isso, tá bom? Olha só, assuma que você está diante de um investidor conservador. Você pode fazer recomendação para esse investidor? Bom, de uma maneira pontual, atendendo o cliente, conhecendo os seus objetivos? Claro que sim. Mas você pode desenhar uma carteira que vá ao encontro desse perfil de investidor. Então, por exemplo, olha só, eu vou até ficar aqui para que você consiga ler melhor. Eu separei, hipotético, isso aqui não é uma regra absoluta, não precisa ser necessariamente assim.
Mas se a gente está lidando com um investidor conservador, eu vou desenhar uma carteira mais ou menos assim, tá? 80% em renda fixa pós-fixada, que aí pode ser um CDB do banco onde você está, LFT, por aí vai. 10% em renda fixa atrelada à inflação, 5% em fundos multimercados e 5% em ações. Esse é o desenho que eu fiz. Você pode fazer um outro desenho, mas é claro, o seu outro desenho de alocação precisa atender o fato de que estamos lidando com um investidor conservador. Ou seja, você não vai ficar expondo o cliente ao risco. E aí você precisa saber defender essa tua tese. Se você perguntar para mim, Thiago, por que você desenhou isso para o investidor conservador? Eu sei te explicar. Renda fixa pós-fixado é um produto muito conservador, serve para reserva de emergência. No fundo multimercado juros e moedas, eu estou pensando na valorização do dólar para esse investidor. Percebe? Calma lá que tudo isso vai fazer sentido. Se a gente tem um outro perfil, que é um perfil moderado, tá? Como é que fica isso, essa carteira? Aqui eu fiz um outro desenho. O desenho do moderado ficou da seguinte forma, olha só. 60% renda fixa pós, 20% em renda fixa de inflação, 10 multi e 10 ações. Tudo bem? E se a gente avança, a lógica aqui ela vai seguir. Ó. Para o arrojado, eu já diminuí a exposição na renda fixa pós-fixada, aumentei a exposição na inflação, tá? E aumentei a exposição nas ações e mantive os juros e moedas aqui. Então, isso que eu trouxe desenhado aqui para você é para que você possa entender possíveis alocações a serem feitas a depender do perfil do nosso cliente. Isso aqui é alocação estratégica. Significa que o nosso investidor, que o nosso cliente, ele não vai fazer movimentos pontuais porque a taxa está subindo ou porque a taxa está caindo? Sim, ele pode fazer esses movimentos pontuais. Esses movimentos pontuais a gente vai chamar de alocação tática. Então, a primeira lição, aprenda sobre alocação estratégica e sobre alocação tática. Aqui mesmo no YouTube isso vai te ajudar. Segunda lição, o que você vai fazer antes da sua entrevista? Você vai pesquisar a carteira recomendada da instituição onde você vai participar da entrevista. Então, eu vou colocar aqui, ó, no Google e a gente vai fazer isso do zero. Então, eu estou aqui no Google, eu vou escrever aqui, por exemplo, ó, Itaú, carteira recomendada. Carteira. E aí, vai ter aqui, ó, primeiro link, recomendação mensal de investimentos. Os bancos, as corretoras fazem isso todos os meses. Você vai abrir para entender o que a asset do teu banco, o que o research desse banco está recomendando. E aí ele vai falar, ó, recomendação mensal, e aí ele vai dizer assim, ó, recomendação objetiva para quem investe, para o investidor qualificado, para o curto prazo. Tem várias condições aqui. Aí ele tem aqui um portfólio que você quer conhecer, dá uma navegada, fuça, entende o que está aqui. Estou falando do Itaú, mas você vai perceber que isso serve para qualquer instituição. Então, olha só. Vamos pegar aqui, ó, essa recomendação objetiva, tá? Confira a recomendação. E aí eu abro aqui esse documento do Ion e olha só que interessante, ó, de setembro de 2024, que é quando eu estou gravando esta aula aqui para você. Perfis de investidor, conservador, moderado, arrojado e agressivo. Lembra que eu disse? É no mínimo 3, mas algumas instituições podem trabalhar com perfis mais variados. Tá aqui. Faz assim, ó, clica aqui, ó, no conservador. E aí, ele vai dizer, ó, projeção de retorno, o retorno médio, o CDI, a volatilidade, comece a investir. E aqui, ó, a carteira objetiva. É isso que o Ion está recomendando para um cliente que é conservador. Olha só, ele está sendo até mais conservador do que eu lá na minha recomendação. Ele está recomendando 51% em juros pós-fixados. Ele está recomendando 18% em renda fixa ativa, aí aqui tem o produto propriamente dito, 12% em fundo multi, 4% em fundo Dunamis, que é o fundo de ações, e ainda 11% internacional. Então, percebe, lá na minha recomendação, eu estava me expondo à moeda através de um fundo multimercado. Mas especificamente a gente está falando do Itaú. O Itaú é dono da Avenue, que é uma corretora americana que atende investidor brasileiro. É natural que ele canalize recursos para lá. Então, ó, até para o moderado, aqui ele está no moderado, né? Até para o moderado ele está recomendando 11% para investimento internacional
e ainda 4% de alternativo, que é a carteira de fundos imobiliários. E qual que é a grande ideia aqui? Você precisa ir para a entrevista decorando essas carteiras? Não, não é isso. Mas você precisa entender a tese por trás disso. Por que que o research está recomendando isso aqui? E aí quando a gente sobe aqui, ó, ele está falando aqui, ó, o perfil conservador, bem tranquilo, 85% em pós, 5% ativo, colocou um pouco aqui em multimercado. E aí, qual que é a ideia? Que você consiga entender a tese por trás disso. Quais são os cenários? Ó, projeção de retorno, tá? Retorno médio, cenário otimista, cenário pessimista, ó, CDI mais alguma coisa, o percentual de volatilidade. Então, entendendo isso aqui, você consegue conversar com o recrutador de igual para igual. Então, vai para uma entrevista no Ion, por exemplo, conversa com o recrutador sobre a carteira recomendada do Ion daquele mês. Pega aqui algo que faça sentido para você. E aí, eu falei para você que você precisa entender sobre a alocação tática e a alocação estratégica, não foi? Isso aqui é um desenho de uma alocação estratégica, tá bom? E aí a tática vai atender a movimentos pontuais. A alocação estratégica é como que você vai desenhar uma carteira para o seu cliente no longo prazo. É isso. A gente resume a conservador, moderado e arrojado, ou agressivo, como está aqui, mas cada cliente, de acordo com a sua necessidade, a gente vai ter um desenho diferente. O que eu quero dizer com isso é que um investidor conservador não necessariamente sempre vai ter lá 80% na renda fixa pós. Depende. Depende dos seus objetivos, depende por que ele está investindo. Então, eu sou conservador e eu estou investindo para aposentadoria. Ok, eu posso alocar mais recursos em títulos de inflação, pensando neste longo prazo para proteger a minha poupança da inflação, por exemplo. Proteger a minha poupança aqui não me refiro à caderneta de poupança, mas o volume de grana que eu poupei. Vamos pegar um outro banco, ó, Santander, recomendações, ó, tá aqui, ó. Aí, carteira modelo do Santander, tá? Aqui você tem especialistas, por que diversificar, dê seus primeiros passos, ó, conheça as carteiras modelo, tá? Ó, o guia mensal de investimentos. A apresentação, cenário, projeções, ó, sugestão por perfil conservador, tá? Deixa eu ficar aqui, ó. Bem, só que aí eu fiquei na frente, aí virou sacanagem, né? Se eu ficar aqui, a gente consegue ler. Olha só, sugestão por perfil, deixa eu pegar isso aqui, ó. Por perfil conservador, moderado, balanceado, arrojado, agressivo. Então você precisa conversar com o recrutador de igual para igual. Vai numa entrevista do AAA, meu amigo, minha amiga, come esse documento aqui com farinha. Você precisa entender isso aqui, tá? E aí se a gente pega aqui, ó, ele vai explicar o porquê que ele está desenhando essa carteira. Então, cenário econômico, a apresentação. Então, tem toda uma leitura que eu recomendo que você leia antes da sua entrevista. E aí você vai perceber, quando a gente chegar aqui, ó, na carteira modelo, vai falar de crédito, multi, renda variável. Ó, aonde ele está alocando. Vamos achar aqui a carteira recomendada. Sugestões de perfil, o conservador. Olha aqui, ó. Ele está alocando 80% na renda fixa pós, 5% na pré, 10% na inflação e 5% no fundo multimercado. Essa é a sugestão do Santander dentro desse contexto. Qual é outro perfil? Moderado. Então, ele diminui a renda fixa pós, aumenta o multimercado, aumenta a inflação, inclui renda variável, ativos internacionais e alternativos. Então, claro, eu não vou ler aqui todas as cartas de recomendação dos bancos, mas é isso. Se você está se preparando para uma entrevista neste segmento do mercado, seja no banco, na corretora, na cooperativa, no escritório de investimentos, entenda a recomendação da sua instituição e converse com o recrutador de igual para igual. Entenda o que está acontecendo. Vai por mim. Ele não espera que você domine produto a produto que a instituição distribui. Não é isso. Ele espera que você consiga olhar o macro. E, além disso, tem uma outra coisa que eu quero que você olhe antes da sua entrevista. Entenda o código de cultura dessa instituição e, na medida do possível, verbalize para o seu recrutador que você entende a cultura daquela instituição. Quer ver? Eu vou te dar outro exemplo aqui, tá? Voltamos aqui. Você pode ir no Google e digita assim, ó, código de cultura, por exemplo, Itaú, tá? Você pode fazer isso com qualquer instituição.
O Itaú chama isso de cultura Itubers, nosso conjunto de valores. Você vai comer esse site aqui com farinha, você vai ler muito isso aqui, tá bom? E aí tem aqui a cultura do banco, ó. Pra gente a ética é inegociável, pra gente ética não tem releitura nem atualização, e assim sucessivamente. Entenda isso aqui. E como é que você vai verbalizar isso na sua entrevista quando você estiver conversando com o recrutador? Você vai falar para ele, olha, eu li o código de cultura do banco, por isso eu queria trabalhar aqui. Não. Você vai manifestar na sua conversa que você entendeu. Você vai falar o que soa agradável para ele. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se ele for perguntado, por que você gostaria de trabalhar no Itaú, por exemplo, tá? Você vai dizer assim, olha, eu gosto de trabalhar no banco porque eu me identifico muito com a ideia de que, na verdade, não tem atalho, né? A gente precisa analisar risco para tomar decisão e que não tem caminho fácil. Percebe que se você falar isso, você está verbalizando que você entendeu o código de cultura da instituição. Por que eu gostaria de trabalhar nesse banco? Olha, eu entendo que ir de turma, aqui ó, a gente vai de turma, né? Eu gosto da ideia de trabalhar em equipe, eu gosto dessa interação. Eu me identifico muito com a ideia do banco de vender um valor que é ir de turma, porque eu sei ao longo da minha trajetória que sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Percebe? Óbvio que você não vai decorar esse tipo de discurso, mas tenta trazer isso mais natural. Então, resumindo, eu quero dizer para você duas coisas. A primeira é que, no meu livro, Sua Carreira é Maior do que o Seu Emprego, eu falo sobre gestão de carreira. Então, esse tipo de dica que você viu aqui, de uma maneira mais abrangente, mais completa, você vai encontrar no meu livro. Sua Carreira é Maior do que o Seu Emprego. É um livro para você aprender a gerir bem a sua carreira e se posicionar bem no mercado. O link para você comprar na Amazon, entrega para todo o Brasil, está aqui na descrição, você pode clicar, ou você pode comprar em qualquer livraria aí da sua cidade. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa para a gente fechar aqui é a seguinte. Vai numa entrevista na área de investimentos? Duas coisas. Converse de igual para igual com o recrutador e coloque no seu repertório, na sua conversa, alocação estratégica. E esse seu repertório de alocação estratégica tem de estar alinhado com a carta de recomendação da instituição naquele mês, tá bom? E conheça a cultura da instituição e, na medida do possível, verbalize que você conhece a cultura da instituição sem ser pedante, sem ser chato, sem falar, eu li o código de cultura inteiro. Não, não é isso. Insere na sua comunicação sutilmente, porque é isso o recrutador ele vai ouvir coisas que ele ouve com muita frequência e você chamará mais atenção do que os seus concorrentes. Normalmente, eu pediria para você compartilhar esse vídeo, certo? Só que quanto mais você compartilhar, mais os seus concorrentes estarão preparados para isso. Então, não é que você não deva compartilhar, mas você deve deixar aqui um comentário. O que você achou dessas dicas? Está se preparando para uma entrevista na área de investimentos? Conta aqui para mim. E se você seguiu essas dicas, participou de uma entrevista e deu certo, conta aí nos comentários também. Vai ser muito legal a gente poder interagir aqui embaixo. E vamos lembrar mais uma vez, checa a tua inscrição para você não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal, porque aqui eu ensino o mercado financeiro para você de verdade. Aqui você sai da superfície. Link para os nossos cursos e para o meu livro na descrição deste vídeo. Boa sorte na sua entrevista, depois me conta o resultado. Um grande abraço. Tchau, tchau.